Agora, no fim da tarde, choveu granizo em Guarulhos, na Grande São Paulo. Na zona leste de São Paulo, pancadas de chuva forte colocaram a cidade em estado de atenção. Vamos então até o INPE falar com Giovanni Dolife. Olá, Giovanni, boa tarde. Nossa, que susto. Não sei se você já viu as imagens, mas elas são impressionantes. Qual é a explicação para uma chuva forte de granizo assim no meio da tarde? Olá, Leirane, boa tarde. Realmente são impressionantes. A gente parece que está vendo uma cidade europeia, né? Uma cidade da Suíça, porque ruas e telhados realmente estão cobertos de gelo. A explicação para isso é o seguinte, Leilane, a gente está no finalzinho do inverno, há 2 dias do início da primavera, então a atmosfera, o ar em cima, em altitude, ainda está muito frio. E essa época, a gente está indo para a primavera, o sol já começa a ficar mais forte. Então a superfície próximo do chão aquece muito. Essa forte diferença de temperatura entre o chão muito quente e ar mais frio em altitude, com algumas áreas de instabilidade que vieram do sul, foram os ingredientes para a formação dessa chuva forte e a ocorrência de granizo. Então essa época de transição entre o final de inverno e o início da primavera são períodos característicos de tempestades mais severas, de ocorrência de granizo. Então tanto na primavera como no outono são estações de transição onde a gente acaba observando alguns eventos como esse. Mas essas imagens que a gente está vendo agora aí são realmente impressionantes e não é todo ano, mesmo em estações de transição, que a gente vê, que a gente observa essas imagens com os telhados todos cobertos de gelo. Aí essa chuva mais forte aconteceu entre a Zona Leste e a região de Guarulhos. E eu tenho aqui imagens do radar meteorológico mostrando as áreas de chuva. Olha só, aqui os tons de vermelho indicam a chuva mais forte. Os tons de azul indicam a chuva mais fraca. E a gente teve então justamente, olha só, aqui esse contorno branco é a cidade, o município de São Paulo, e entre a Zona Leste e a região de Guarulhos, esses tons de vermelho, vermelho mais escuro, indicam justamente a posição e a trajetória dessa tempestade. Ela se formou próximo da região da Moca, na Zona Leste paulista, e ela se deslocou em direção ao município de Guarulhos. Então foram essas as áreas mais atingidas pela chuva forte e também pelo gelo. Então a tempestade ela foi se deslocando, despejando o gelo e com isso a gente teve várias áreas cobertas pelo gelo. E com relação à previsão, né, Leilane? Muitas pessoas, aliás, a gente já está recebendo aqui ligações de pessoas preocupadas se essa chuva de granizo vai atingir outras áreas, se ela vai continuar ao longo da noite. E a previsão é a seguinte, a gente observa aqui na imagem de radar uma nova linha de instabilidade se aproximando da capital paulista, né? Mas no momento ela não tem intensidade tão forte. Então a gente não descarta ainda até o início da noite a possibilidade de ocorrência muito isolada de granizo, mas durante a noite essas linhas de instabilidade que foram favorecidas pelo aquecimento do dia, do calor, né, como eu expliquei, então elas devem perder intensidade, né? Então, recapitulando, até o início da noite ainda tem chance de alguma pancada mais forte, inclusive com chance de granizo em algumas áreas do leste paulista, mas durante a noite a situação já se tranquiliza, né? Então durante a noite as chuvas diminuem, não tem mais previsão de granizo e no dia de amanhã, quarta-feira, não tem previsão de tempestades com essa severidade para a cidade de São Paulo. Leilane. Nossa, muito impressionante, né, Giovanni? Aquelas imagens vistas do Globocop, a impressão que dá é que é neve, né? Daquele tudo branquinho sobre os telhados, sobre as ruas. Não sei se a gente pode ver de novo as imagens. São realmente muito impressionantes. A sua explicação é fantástica, é fácil de a gente compreender o que aconteceu. E pelo que eu entendi, então não corre risco desse granizo se espalhar para outros lugares, dessa chuva ser levada para outras regiões. Ela está restrita a essa área aí, né? A gente está vendo aí de novo, então, as imagens do estado de São Paulo, dos telhados cheios de gelo. Isso, os telhados. Realmente um cenário de cidade europeia, de inverno europeu, né, Leilane? Parece que a gente tem neve sobre os telhados, mas na verdade são pedras de gelo que acumuladas, a gente olha à distância, parece neve, né? Se a gente chegar mais perto, a gente vai ver que são pedras de granizo, mas uma quantidade realmente impressionante. Pouco comum, né, Giovanni? Bem pouco comum. Pouco comum, realmente. Bem pouco comum. Granizo, ele é frequente nas estações de transição, mas nessa quantidade e numa área tão grande como a gente está vendo aí de cima, é realmente pouco comum, é um evento, dá para a gente chamar de raro. A gente vê, inclusive, tem crianças brincando ali, o pessoal deve estar se divertindo, né? Porque é um fato realmente... Esse momento, para quem não teve prejuízo, é uma diversão, né? Exatamente, e ao que parece, não deve ter havido prejuízo, porque eu imagino que devam ter sido
bolinhas pequenas de granizo, porque se fosse grande, a gente já estaria vendo telhados arrebentados e algum prejuízo nas ruas, né? É verdade. Por sorte, apesar de ser um evento raro, a gente está ficando mais com a beleza dele e vamos torcer para que realmente ninguém tenha tido nenhum prejuízo. E por ser pedrinhas pequenas, acho que nem os carros também não devem ter sofrido com gelo. Vamos ver. A gente vai ter mais notícias sobre isso. Isso aconteceu agora no fim da tarde, então. E daqui a pouco a gente vai saber. Agora, a verdade seja dita, não é muito bom estar na rua quando caem várias pedrinhas de gelo nas costas, né? Bom, Giovanni, certamente deve ter dado um certo... A gente fica vendo assim de cima, né? Que é um espetáculo bonito. É, bonito da gente que está aqui de longe olhando as imagens, né? Agora vamos falar um pouquinho da previsão, então, para amanhã, para as outras áreas do Brasil? Olha só, Leilani, tem alertas de tempestades para a região sul do Brasil. Então a gente viu aí essa pancada forte em São Paulo, mas no sul do Brasil também tem risco de granizo e não só granizo. Por lá a gente pode ter ventos muito fortes e esses ventos aí sim podem causar prejuízos, podem destelhar casas. Aliás, já hoje a gente teve em Santo Ângelo, no oeste gaúcho, deixa eu colocar a imagem, olha só, aqui são os raios de hoje na região sul, uma quantidade enorme de raios. Então Santo Ângelo, que fica aqui no oeste gaúcho, registrou 129 km por hora, Leilani. Então, por lá esse vento deve ter causado estrago sim, e a gente tem notícias também de estragos por causa do vento na Serra Gaúcha. E o que chama atenção é que a previsão indica ainda continuidade de tempestades. Então, durante a noite de hoje, a próxima madrugada e a quarta-feira, tem chance de tempestades bastante severas, principalmente no oeste gaúcho. Inclusive, Leilani, a situação também é um pouco atípica. Os índices de instabilidade estão muito altos, então a gente não descarta, inclusive, a possibilidade de vendavais muito fortes, como aqueles causados por microexplosões e também por tornados. Então a gente não descarta essa possibilidade. Então, chance de tempestades muito severas no Rio Grande do Sul. Então, parece que o inverno está terminando aí, querendo deixar a sua marca, Leilani. Sem dúvida nenhuma, Giovanni. E é bom a gente alertar não só as pessoas que moram nesses lugares, mas todos os órgãos competentes, né? Porque isso afeta linha de transmissão de energia elétrica, enfim, todo tipo de fiação, né? Quando a gente fala em vendaval, a gente está colocando em risco muita coisa, muita gente, e a situação realmente é complicada. Para as outras áreas do Brasil, o dia amanhã vai ser tranquilo? Olha só, Leilani, no centro-oeste já vem fazendo muito sol, muito calor, aqui a previsão para o país, então continua seco na região centro-oeste do país. No litoral do Nordeste, tempo instável, mas também nada de se preocupar. E na região norte, pancadas de chuva e trovoadas. Em algumas áreas essas chuvas são fortes sim, mas como a gente tem maior parte da região com florestas, ou seja, a chance de atingir cidades é pequena, mas a gente não descarta, então, alguma pancada de chuva mais forte também na região norte do país. Então, o destaque fica mesmo para os temporais no Rio Grande do Sul e a boa notícia de que durante a noite a gente não tem mais previsão, principalmente durante a madrugada, e amanhã não tem previsão de temporais em São Paulo, Leilani. Muito obrigada, Giovanni, pelas explicações e pelas informações sobre o tempo amanhã. Obrigada, até amanhã.